A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo, amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 seguinte, nos fala assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui o evangelista João, ele está falando acerca de que Jesus Cristo, ele era somente letra. Nós conhecíamos porque nós líamos sobre ele. Ele era verbo, ele era anunciado. E isto foi relatado pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. E ele está dizendo que o que era letra, o que era verbo, o que foi pronunciado, o que profetas falaram acerca, aleluias, ele se tornou realidade. Ele saiu do projeto. Como se Deus falasse assim para nós nesta noite. Jesus Cristo era um projeto. Estava no papel, estava na letra, estava no verbo. Mas houve o cumprimento dessa palavra. Nós sabemos e conhecemos, e o texto vai dizer que ele era anunciado como verbo, mas ele era Deus e estava com Deus. Então, quando Deus projetou ele para que nós viéssemos conhecê-lo, antes disso ele foi anunciado, foi falado, foi pregado sobre ele. E ele diz que ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus Cristo fez parte da criação. Por isso que quando nós pregamos acerca de Jesus Cristo, a gente diz que ele estava no passado, que ele é presente e que ele vai ser o nosso futuro. E aonde entra a necessidade de nós aceitá-lo, ele como Senhor e como Salvador. Porque só em Cristo temos a redenção, só em Cristo temos a salvação. E é muito importante nós compreendermos isso, porque nós estamos caminhando para o fim. Estamos próximos dos cumprimentos daquilo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que quando a gente começasse a ver guerras, rumores de guerras e tantas outras coisas que está acontecendo, aleluia, e que nós vamos para a palavra e vimos que tudo isso é cumprimento. Louvado seja Deus. E então, aqui a palavra está dizendo para nós, a palavra ela se cumpre. E aqui, Jesus Cristo, ele veio e cumpriu. Cumpriu sendo Deus no início, cumpriu sendo Deus só na palavra anunciado, falado dela, e também no futuro. Louvado seja Deus. E esse Cristo, ele não é mais só verbo, mas é realidade para cada um de nós. Todo aquele que quiser se aproximar dele e aceitá-lo como Senhor e como Salvador, vai estar introduzido dentro da salvação pela qual ele trouxe para nós. Louvado seja Deus. E aí aqui o texto diz que todas as coisas foram feitas por ele, e que sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem, está falando para nós que Jesus Cristo, ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Louvado seja Deus, que há aqui um trabalhar divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles trabalhavam em unidade, louvado seja Deus, até que Deus decidiu mandar Jesus Cristo. Veja bem, quando Jesus veio para nos salvar, anunciando a vida, aqui fala assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, sem Jesus nós estamos no escuro, sem Jesus nós estamos perdidos, sem Jesus nós somos cegos. Sem Jesus nós somos nu e também estamos precisando de luz para as nossas vidas. Então, e somos miseráveis também, a palavra diz. Imagina, somos miseráveis, nu e cego diante de Deus e diante das coisas que Deus tem para a nossa vida. Porque sem Jesus, nós não conseguimos enxergar a verdade que liberta. Ele é a verdade que liberta. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é aquele que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, louvado seja Deus. Então, nós vamos compreender que ele sendo a luz, ele resplandece nas trevas. Quem tem Jesus não vive em trevas. Quem tem Jesus não caminha nas trevas, e quem tem Jesus não procede em treva, porque
As trevas não conseguem compreender aquele que está na luz. Por isso que há uma divergência aí, há uma não aceitação quando alguém decide se posicionar diante da vontade de Deus acerca daquilo que Deus tem para poder ali fazer através da tua vida. E Jesus Cristo, ele veio fazer isso. Ele veio fazer com que a escuridão que estava na minha vida batesse em retirada e o Espírito de Deus, ele veio habitar na minha vida. A partir daí, eu já não sou vista no mundo espiritual como as trevas, mas como a luz. E é por isso que a nossa luz, a luz de Cristo que está em nós, quando nós buscamos ter uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, nós somos diferentes. E muitos, mesmo sem servir a Deus, quando realmente, de fato, uma pessoa vive na presença de Deus, não precisa nem falar. Elas vão falar, nossa, ela é diferente, ele é diferente. É a luz de Cristo, é a presença do Espírito. Louvado seja Deus. E quando nós temos essa luz, a treva, ela bate em retirada. Não vai se fechar. Alguma coisa vai dar errado ali quando se encontra com a treva ela vai se levantar, enfim, existem N situações que acontecem quando alguém está cheio do Espírito Santo, porque não é todos que aceitam, não é todos que vai dizer, nossa, que bom, que maravilha, que bom que você é cheio do Espírito Santo, que bom que Deus te usa. Vai ter sempre alguma coisa que o mal vai estar usando para poder querer tirar a tua luz. Mas aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, pode fazer de tudo. Quanto mais aperta, mais cheio fica. E é isso que acontece. Se você quer ser cheio do Espírito, se você quer ser a diferença, se você quer ser aquele que Deus vai usar nesse tempo, nessa hora, é o momento, irmãos, de aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. E Ele vai te tirar das trevas se você estiver nas trevas. Ele vai te tirar do alcoolismo se você estiver no alcoolismo. Ele vai te tirar da prostituição se você estiver na prostituição. Ele vai entrar no seu casamento. Que você olha e fala, não tem mais jeito. Ele entra e muda o seu cativeiro. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele faz isso. Aonde Jesus pisa, o cenário muda. Pode não mudar do jeito que nós queremos, mas ele vai sempre levantar um para poder ser a diferença. E através desse um, aleluias, é que ele vai fazer a obra. E a obra que Jesus faz não é de trevas, é de luz, é de saúde, é de força, é de ânimo, é de graça, é de alegria, é presença, aleluias. Todo aquele cativeiro que te oprimia cai por terra no nome poderoso de Jesus, porque ele, aonde ele chega, ele é luz. E as trevas batem em retirada no nome de Jesus, amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.